Renato Berger, que os vereadores não reconhecem como uma ponte Ari, legítima bem, entre o Palácio e ele, Deixa a Poliana falar, Farol. O Amadeu nem chama meus tópicos, aí o Ari vai com as coisas. Vai a manchete da Poliana, vamos lá. Olha, Amadeu, como hoje pela manhã, até achei que não teria vereadores lá na casa, mas estava tendo, sim, Ari, uma reunião com a presença e comandada pelo vereador Jeová Alencar para tratar sobre essas pautas de interesse da Prefeitura de Teresina. Eu ouvi de alguns vereadores que ele levou a mensagem do prefeito para que tudo tramitasse da forma que fosse melhor para o município, sem criar atrito com a administração. E aí o presidente deu essa outra declaração, o presidente Jeová, de que está tudo bem, exceto pelos pitacos de fora. Vamos ver os pitacos. Acontecido. Ele deixa bem claro que o prefeito tem um grande líder, que é o Antônio José Lira, que tem conduzido bem os trabalhos aqui nessa casa, inclusive nunca teve dificuldade em aprovar nenhum projeto, né? O que tem que se tirar é os pitacos de fora, né? Então tem que se ter um líder, o líder que tem que ter esse contato com os vereadores. Não, às vezes vem outro trazendo outras mensagens, e aí atrapalha o líder, né? Mas acredito que todo o foco de todo mundo é querer ajudar, que ninguém quer nada de ruim para a cidade. E diga-se passagem, doutor Pessoa sempre muito aberto ao diálogo aqui com essa casa. Então, se nós temos um prefeito que tem um bom diálogo e temos um líder atuante e que é respeitado nessa casa, tanto pela base quanto pela oposição, não precisa de mais pitaco de ninguém de fora. Pitaqueiro, quem é o pitaqueiro? O pitaqueiro, a Ari acabou de falar dele, é o ex-vereador, né? Na verdade, vereador que está na ACEMEL, Renato Berger, que ele já foi... Mas o Renato Renato Berger, Amadeu. Os vereadores, eles têm reclamações, porque, assim, alguns compromissos que foram feitos na presença do Renato, para que fosse articulado junto com o prefeito. A gente lembra que o Renato foi líder do prefeito doutor Pessoa, depois saiu, volta e meia se fala da volta dele lá para a Câmara de Vereadores, não foram cumpridos. Semana passada ele esteve lá, eu presenciei uma conversa, inclusive, um tanto, não digo difícil, mas complicada ali com o presidente Enzo Samuel, presidente eleito, depois passou ali para os vereadores. Então, existe essa questão da necessidade de interlocução com o prefeito. Falta ou uma figura que, de fato, os vereadores reconheçam, e aí o presidente Jeová fala do Antônio José Lira, ou de que essa interlocução seja com o próprio prefeito doutor Pessoa, sem intermediários ou com intermediários mais saudáveis. Eu acho que o prefeito entra nessa interlocução, ou ele vai levar prejuízo da Câmara. Primeiro, ele mandou para lá as pessoas erradas. O Rios não é a pessoa correta para estar dialogando com o vereador. E os vereadores sabem disso, não é a pessoa correta. Não, eu recebi já de 2 ou 3 vereadores que o Rios não é a pessoa correta. Não é, quer dizer, o Renato também não? Também não. O Renato está com um problema. Vamos admitir que o problema do Renato é essa possível volta dele para a Câmara, que magoa o Jeová, que ainda é o grande líder. Esquece, o Jeová ainda é líder até o dia 31 e vai continuar auxiliando o Enzo. Então, essa ameaça do retorno do Berger para a Câmara, isso acaba aqui dificultando. O Jeová foi claro aí. E quem é que deve ser o negociador do prefeito, na sua opinião? O próprio prefeito. Mas o próprio prefeito entrar no jogo do varejo lá... Porque ele não tem a pessoa, por exemplo, a Secretaria de Governo não tem um político. João Henrique. Pronto, aí é o cara. O João Henrique se reuniu com isso. Mas os caras querem... O doutor Pessoa nunca deu moral para o João Henrique no governo. Mas a Silas agora... Mas o João Henrique é a pessoa ideal para resolver tudo. Mas não tem um secretário de governo lá? Mas o secretário que não é político. gosta da simpatia dos vereadores. Mas agora... Peraí só um pouquinho, Ari, que a Sávia tem uma informação. Sim. Não, é só complementando a análise do Silas, o interlocutor tem um lado A e o lado B, né? Como o doutor Pessoa gosta de usar essa metáfora. O interlocutor, ele tem que conversar com os dois lados. Os dois lados precisam aceitar essa pessoa. É verdade. Então, o André Lopes nunca, desde o início, foi aceito como interlocutor, que é o secretário de governo. O Renato Berger, pelos motivos que o Silas citou, também não é aceito no momento, já foi no passado. Já foi no passado. A política é feita no presente para construir o futuro. E o Robert Rios, que goza de prestígio com os vereadores, mas para o tipo de interlocução que é necessária, legislativo e executivo, ele não seria no momento esse nome. Então, precisa de um nome. E um outro ponto que é importante é sobre o Enzo, né? O papel do Enzo. Eu vejo que o Enzo, ele se articula bastante, mas ainda nos bastidores por respeitar a liderança do Jeová até o dia 31 de dezembro. Mas se ninguém assumir esse negócio de eu assumo, mas preciso do amém do outro, não vai. É porque, assim, na verdade,
verdade, sempre se discute que toda questão de embaraço, que a gente sempre escuta os ruídos, parece que vem do Jeová, né? Sempre a gente trata assim disso. Os próprios colegas que são mais próximos ali quem do está botando terra é o Jeová. Eles sempre reclamam. Quem está botando gosto ruim é o Jeová. Quem está mostrando gosto ruim é o Jeová, e tudo é por conta da volta, da possível volta do Renato Bezerra. Aí é a questão, quer resolver o problema? Eu tenho uma informação. Mantém o só pra Renato terminar. quieto na Semel, que vai resolver o problema. Um de cada vez. Só pra terminar. A Poliana, depois Ari. Só para terminar, e o que os colegas reclamam? Que vocês botam muito que é o Jeová. Não, quem está liderando esse processo já é o Enzo Samuel. Inclusive, o marco do Renato sobre esse problema atropela, né? foi o momento em que surgiu o rumor de que o Renato disputaria a presidência. Logo surgiu a antecipação da eleição do Enzo. Então, hoje eu vejo que quem está liderando mais essa questão já não é mais só o Jeová, mas o próprio Enzo Samuel. Vide as eleições, a votação que vai vir na quarta-feira. Negócio de liderar não é querer liderar. Você tem estofo para ser o líder. Agora tem um detalhe. Vai, Ari. A informação que eu tenho é a seguinte. O ex-ministro João Henrique se reuniu com o Enzo, tá? Essa reunião não foi noticiada, uma reunião de bastidores, e ficou acertado, em nome do prefeito, que as demandas dos vereadores serão atendidas. Que demandas são essas? Gente, são pastas. São pastas. É SENDEC, é SEMEST, são SAAD. Só que, entre a promessa e a concretização da promessa, os vereadores estão cansados de ouvir. Por isso que o pedido de urgência foi rejeitado, por isso que o Renato e o AJL não conseguiram as 15 assinaturas mais uma, e os vereadores, enquanto a promessa ficar só na promessa, eles vão fazer jogo duro com o Palácio da Cidade. Entendo. Essas assinaturas já seriam para o veto ao texto do orçamento, né, Ari? Porque existe essa questão bem clara de que vai ter mudança no orçamento enviado pelo Executivo e já estaria se articulando os votos para derrubada do veto ou manutenção do veto do prefeito. Então, já é uma negociação além, né? Pelo que a gente já apura. Você quer completar? Assim? Não, porque tem que ir alguém. Eu acho que o craque aí é o João Henrique. O primeiro resolver essa questão do Renato não voltar para a Câmara enquanto o Jeová tiver... Eu concordo com a Poliana que o Enzo já assume parte da liderança, mas pela experiência que tem, o Jeová que antecipou a eleição aqui para nós, elegeu o Enzo, aqui para nós, para os nossos botões. É fato. Então, ele continua com a liderança muito forte. Agora, o João Henrique, o JH, como eu gosto de chamar ele só resolve se o prefeito também cumprir, né, Madeira? Exato.